Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Então, meus amores, chegamos aqui à nossa aulinha de revisão, né? A nossa semana com aulas de revisão para a nossa prova, né? Espero que vocês estejam aí preparados. Aqueles que ainda não se prepararam, que se preparem. A prova está bem tranquila, nada diferente daquilo que vimos no decorrer do período, beleza? Eu farei com vocês uma revisãozinha. Deixa eu passar aqui uma manteiguinha de cacau aqui nos lábios. Eu farei com vocês essa revisãozinha sobre orações coordenadas e sobre conjunções coordenativas e subordinativas, tá? Nessa nossa primeira aulinha agora, nós ficaremos mais atentos às conjunções coordenativas e subordinativas, beleza? Tudo isso já foi colocado em aulas anteriores. O que faremos aqui é um resumo, tá? E se vocês quiserem mais detalhes, é só reverem aí, assistirem às nossas aulas. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá? Deixe-me apresentar para vocês aqui umas janelas, né? Ok, vamos lá. Tá aqui. Eu já havia colocado para vocês esse mapa mental, tá? Pedi até para que vocês fizessem como forma de memorizar, ok? Olha só, galera, nós temos aqui a conjunção. Conjunção é uma das 10 classes gramaticais. Substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, ok? Verbo, advérbio, interjeição, preposição e conjunção. Então, nós temos aí 10 classes gramaticais. Nós, desde o 6º ano, que nós estamos estudando aí essas classes gramaticais, né? E agora chegamos aqui à conjunção. A importância do estudo da conjunção é porque agora, mais efetivamente, começaremos o estudo do período composto. Já começamos, inclusive, né, vendo o período composto por coordenação. E essas conjunções, elas são importantes porque, além de introduzirem, ligarem as orações, elas estabelecem relação de sentido. Beleza? Então, quando eu tenho, por exemplo, a conjunção que pode ser coordenativa e a conjunção que pode ser subordinativa. As coordenativas, estão vendo? São 5. Aditiva, adversativa, alternativa, explicativa e conclusiva. Legal. Elas, quando ligarem as orações, elas estabelecerão ideias. Ideias que podem ser de adição, de oposição, de opção, de explicação e de conclusão. Também existem as subordinativas, que expressam uma ideia de causa, de comparação, de concessão, de condição, de conformidade, de consequência, de proporção, de tempo e de finalidade. Professor, o senhor pulou uma. Não pulei. É porque as integrantes, elas não estabelecem um sentido. Elas ligam orações cuja função sintática é estabelecida por um substantivo. Nós veremos depois essas orações. Por ora, ficaremos apenas no estudo das conjunções e na nossa próxima aulinha falaremos sobre as orações coordenadas. Beleza? Aí eu coloquei aqui as primeiras conjunções. Vejam. Olha que legal, galera.
Eu tenho aqui, por exemplo, conclusiva. Ela me dá uma ideia de conclusão, tá vendo? Logo, pois, portanto, por conseguinte, por isso. Professor, eu tenho de decorar todas essas conjunções? Não. É importante saber? Sim. Mas normalmente, meus amores, a gente acaba percebendo pelo contexto, tá? Dentro da ligação que essa conjunção estabelece, dentro da oração, nós teremos uma ideia também estabelecida. Vejam, por exemplo, Marta estava bem preparada para o teste, portanto, não ficou nervosa. Ora, gente, dentre essas ideias de conclusão, de opção, de oposição, de explicação e de adição, portanto, me dá uma ideia de quê? De conclusão. Logo, por isso, portanto, beleza? Então, se eu tenho aqui uma ideia de conclusão, conclusiva. A mesma coisa que alternativa, é uma ideia de escolha, opção. Vejam lá, ó, ou escolho agora, ou fico sem presente de aniversário. Estão observando aqui, ó, esse ou estabelecendo uma opção, uma alternativa. Olha aqui, galera, a ideia de adição. Vejam lá, ó. Liga, oração, aditiva. Ideia de adição. E, nem, não só, mas também, não só, como também, bem como, não só, mas ainda. Vejam, meus amores, a sua pesquisa é clara e objetiva. Aqui, ó, eu nem ligo orações, eu ligo aqui, gente, termos com a mesma função sintática. Essa também é uma das funções das conjunções, ligar termos com a mesma função. Vejam, adversativas ligam orações que expressam oposição. Por exemplo, tentei chegar mais cedo, porém, mas, contudo, entretanto, não consegui. Olha aí a ideia de oposição. Explicativa, o nome já está dizendo, gente, uma ideia de explicação. Então, essas conjunções, estão vendo? Elas ligam orações coordenadas. Já falei isso para vocês. As orações são coordenadas, são subordinadas. As conjunções são coordenativas ou subordinativas. É errado falar, por exemplo, identifique a conjunção coordenada. Não, a conjunção coordenativa. A oração que é coordenada. Legal? Então, nós temos aqui as conjunções coordenativas. Beleza. Aqui, vejam, as conjunções subordinativas. Elas também estabelecem um sentido. Vejam, sentido de condição. Olha, se precisar de minha ajuda, telefone-me. Qual é a condição, então, para telefonar, gente? Se precisar da ajuda. Ideia de conformidade. Olha aqui, por exemplo, se eu digo assim, ó, caso faça sol, iremos à praia. Ora, galera, qual é a condição para irmos à praia? Se fizer sol. Caso faça sol. Eu não vejo dificuldades, porque se você entender bem a relação de sentido que as conjunções estabelecem, quase todas, para não dizer todas, quase todas possuem aí uma relação de sentido bem tranquila, bem simples. Olha aqui, meus amores, ó, conformativa, uma ideia de conformidade. Vejam, conforme, segundo, consoante. Vejam, o passeio ocorreu como havíamos planejado, segundo havíamos planejado, conforme
havíamos planejado. Ok? Olha o sentido, galera, que ela estabelece. Olha aqui, fácil, fácil, vejam. O sentido de comparação. O jogo de hoje será mais difícil que o de ontem. Vejam, meus amores, estou comparando o jogo de hoje com o de hoje, com o de ontem, perdão. Então, eu tenho aqui uma comparação. Olha aqui, ó, uma ideia de finalidade. Toque o sinal para que todos entrem no salão. Se você disser, por exemplo, estudei muito para que tirasse uma nota boa, qual é a finalidade para você ter estudado muito? Tirar uma nota boa. Legal? Olha outra aqui, ó, uma ideia de consequência. Vejam, olhem, tamanho foi o barulho que ficou irritado. Qual é a consequência desse barulho? A consequência foi a irritação. Se você disser assim, estudou tanto que tirou a maior nota. Qual é, meus amores, a consequência de ter estudado tanto? Tirou a maior nota. Vejam, de novo, todas elas estabelecem um sentido. Então, basta que você fique ligado, que você fique atento ao sentido. E aí, esse sentido levará à classificação. E também a classificação leva ao sentido. Não é não? Olha aqui, ó, a ideia de causa. Olha que legal. Ele não fez a pesquisa porque não dispunha de meios. Qual é a causa, meus amores, de ele não ter feito a pesquisa? Ele não dispunha de meios. Olha, causa, concessão. Ah, professor, essa concessiva é complicada, né? A concessiva, galera, eu entendo a concessiva assim, ela tem uma ideia de concessão. Tá, concessiva, ideia de concessão. Explicou tudo, né, professor? Tá igual quando a gente vai a algum dicionário ver o significado e ele dá um significado desse sentido. Mas olha só, meus amores, a concessão, ela tem um sentido, como é que eu poderia dizer? Você terá como resultado algo diferente, algo contrário do que se espera. Se você disser, por exemplo, embora fosse tarde, fomos visitá-lo, ora, não se espera que façamos uma visita quando esteja muito tarde. Né? Não é algo comum. A concessiva, ela tem uma ideia, algo que foge à normalidade. Se eu disser, por exemplo, ainda que fosse pobre, vestia-se muito bem. Ora, normalmente, pobre não se veste muito bem. Então, eu tenho na concessiva aí uma ideia que foge à normalidade. Beleza? Olha aqui, gente, temporal. Putz, muito fácil, temporal. Estabelece uma ideia de tempo. Mas não é um tempo, fenômeno meteorológico, não, galera. Não é esse tempo temporal. Tempo aqui estabelece, por exemplo, quando, enquanto, antes que, depois que. Veja, a briga começou assim que saímos de casa. Assim que estabelece para mim uma ideia de tempo. A briga começou logo que saímos de casa. Depois que saímos de casa. Vejam, antes que, quando, todas essas conjunções estabelecem uma relação de tempo. Beleza? Olha aqui, gente, proporcionais. Ideia de proporção, né? É algo que acontece
na medida que outro algo também acontece. Vejam aqui, ó, o preço fica mais caro à medida que, à proporção que, ao passo que os produtos escasseiam. Se você dissesse, por exemplo, eu acho muito lindo, quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você. Então vejam, na proporção que o tempo passa, também na mesma proporção, na mesma medida, aumenta o meu sentimento. Então, quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você. E vejam, eu não coloquei aqui, por exemplo, as integrantes, porque elas não iniciam orações adverbiais. Elas ligam, elas não têm sentido, elas ligam orações substantivas. Nós veremos mais tarde essas orações substantivas, bem tranquilo, gente. Beleza? Então, aqui nós temos, falei, as conjunções. As adverbiais, né, subordinativas, as coordenativas, e aqui eu ainda coloquei para vocês esse mapa mental aqui com um resumão de todas elas. Legal? Deixe-me apresentar para vocês agora uma atividadezinha as conjunções coordenativas e subordinativas. Vejam, meus amores, aqui eu tenho, ó, um poema. Releia o texto Ouvir Estrelas, né, do Olavo Bilac. Olavo Bilac, ele era um poeta, ele primava pela forma. Gente, a maior característica desse poeta era sempre estabelecer a forma, a escrita. Aliás, poetas da geração, né, dele, do Olavo Bilac, ele era maravilhoso, inteligentíssimo, e ele escrevia de uma maneira tão rebuscada que às vezes tornava o texto até um pouco, fugia até um pouco do nosso entendimento. Veja aqui, por exemplo, esse poema aqui, gente. Ora direis, ouvir estrela, certo perdeste o senso. Eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muita vez desperto e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda noite enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila, e ao vir do sol saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Às vezes, né, a pessoa olha para o céu, vê uma estrela, que linda, mas não passa disso. Mas sente-se, deite na grama com aquela pessoa a quem você ama, de quem você gosta, olha para o céu e ali você começa a imaginar o infinito, começa a associar esse amor também ao infinito, e aí os namorados vão e se apaixonam, né? E é disso que é feita a vida, né, meus amores? Relação entre as orações no período composto. Olha aqui. Nós temos a relação de coordenação e a relação de subordinação. Olha aqui, galera. Já falei, né? Coordenação são aquelas orações chamadas de independentes. Professor, como assim independente? Veja, meus amores, as orações independentes, elas estão completas no sentido e na sintaxe. Ou seja, uma oração não completa o sentido da outra.
essas orações são ligadas, quando ligadas, por conjunções coordenativas. Vejam lá, ó, Mauro vendeu o carro. Pronto, essa oração está completa. Mauro comprará uma casa. Pronto, essa oração também está completa. Vejam que essa conjunção, a palavrinha e, ela estabelece um sentido. Olha, cada oração está completa. Ela tem o sujeito, tem o verbo, tem seu complemento. Então, sintaticamente, ela está completa. As duas. Mauro vendeu o carro. Mauro comprará uma casa. Legal. Elas são independentes na sintaxe e no sentido. A conjunção e, ela introduz uma oração coordenada sindética aditiva. Ora, se a ideia é de soma, é uma conjunção coordenativa. Ora, ideia de soma, conjunção coordenativa, ela ligará, então, orações coordenadas. E aquela em que a conjunção estiver inserida será a sindética, né? Lembra que falamos sobre sindética e assindética? Sindética é aquela que tem a conjunção. A assindética é a que não tem conjunção, não tem síndeto. Vejam aqui, ó, traçamos aqui um paralelo. Subordinação a no período, orações dependentes. E essa dependência, meus amores, ela se dá tanto no aspecto sintático quanto no aspecto de sentido. Vejam, eu sei. Opa, eu sei. Tá. Se eu digo para você eu sei, fora de um contexto, você me perguntaria, sabe o quê? Aí a resposta, que te amo, essa oração aqui, ó, que te amo, ela completa o sentido e a sintaxe. Sentido porque o verbo ser pede um complemento para ter seu sentido completo. E sintaxe porque, sendo um verbo transitivo direto, ele também pedirá uma sintaxe, objeto direto. Beleza? Veja, quem sabe, sabe algo. O verbo exige, pede um complemento. Veja, que vou te amar, né? Que vou te amar, que vou te amo. Isso aí está errado. O que é, portanto, conjunção integrante. Aqui, né? Não deveria ter esse T aqui, esse vou aqui, ó. Seria só que te amo. Ele é uma conjunção integrante, ou seja, meus amores, ele estabelece uma ligação entre uma oração e outra. A diferença é que a conjunção aqui também faz essa relação. Liga. Só que aqui ela liga orações que não precisam umas das outras. São chamadas, vejam, independentes. Aqui não, ó. A conjunção aqui, ela liga orações que são dependentes. Elas se completam no sentido e na sintaxe. Vejam, aqui nós temos orações coordenadas. Olha só, meus amores. Se houver uma conjunção, essa oração será sindética e manterá com a outra oração uma relação de sentido. Veja que ficou ruim para entender, né? Mas vocês podem depois acessar, tá vendo? Esse sitezinho aqui, ó. Se você tiver aqui a curiosidade, você pode acessar esse site, aí essa imagenzinha estará mais nítida. E também já coloquei aqui para vocês, né? Nessa imagem aqui, você tem lá a mesma ideia. Aditiva e, nem, que, não só, mas também. Adversativa, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto.
Alternativa, ou, ora, quer. Conclusiva, logo, pois, portanto, por conseguinte, por isso. E explicativa, que, porque, tá? Pois, no início da oração. Vejam, integrantes. Então, são outras. Também já colocamos lá, agora nesse aqui, né? As integrantes, na verdade, são as conjunções, são as orações subordinadas, conjunções das orações subordinadas. As integrantes, que não estabelecem sentido, mas já temos causal, comparativa, concessiva, condicional, conformativa. Legal? Vejam aqui então, amores. Aqui nós estudamos já essas duas figuras, tá? Elipse. No enunciado é a omissão de um termo que pode ser facilmente subentendido pelo sentido. Meu livro não está aqui. Sumiu. Ora, esse sumiu aqui está bem claro, faz referência a quê, gente? Ao livro. Olha só, meu livro não está aqui, meu livro sumiu. Tá? A elipse ele não aparece em nenhum momento. A zeugma, ela aparece e não se repete. Vejam, forma de elipse consiste na supressão de termos já mencionados. Cada criança escolheu um brinquedo. O menino, um boneco. O menino escolheu um boneco. A menina escolheu uma bola. Beleza? Então, aqui nós temos a omissão de um termo citado. Vamos ver aqui, gente, os exercíciozinhos. Marque verdadeiro ou falso para cada afirmativa. Nos versos, eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto. Ora, eu vos direi, no entanto, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. Há uma oração coordenada sindética adversativa. E qual é a conjunção que a introduz? A conjunção, no entanto. Legal. Só que, ainda assim, há uma outra oração. Eu vos direi o quê? Que para ouvi-las, então eu tenho orações que se ligam de forma independente, são as coordenadas, e de forma dependente, são as subordinadas. Veja, a oração, enquanto a Via Láctea, é coordenada. Ok? Vejam aqui as respostas. Ó. No verso 3, há uma oração coordenada sindética adversativa. Verdadeiro. Enquanto a Via Láctea é coordenada, ela é subordinada. Beleza? As orações são dependentes nesse caso. Marque V ou F para cada opção abaixo. E conversamos toda noite. Acrescenta uma formação em relação à oração coordenada anterior, por meio da conjunção e conversamos toda noite. Beleza? A oração direis agora possui verbo em que o sujeito está explícito. Não, que está implícito, né? Direis. Tá? Então vejam, o sujeito é elíptico, ele está implícito. É um sujeito desinencial. E aqui já tinha dado a resposta verdade. Verdadeira, né? A opção. Ok? Marque verdadeiro e falso para cada afirmativa abaixo. As orações no verso 11. Têm o que dizem quando estão contigo. Formam um período composto por subordinação, sendo que a segunda transmite uma ideia de tempo. Quando me dá uma ideia de tempo, né, galera? Pois só quem ama pode ouvi-lo, pode ter ouvido, né? O pois tem valor de explicação. Beleza. Olha aqui, ó, no trecho, tresloucado amigo, o termo destacado tem o mesmo sentido de você está tresloucado.
Vejamos aqui as respostas. Ó, todos eles, verdade. A oração do verso 11 tem o que dizem. É uma ideia de tempo, então está verdadeira. Pois tem uma ideia de explicação e o translocado, olha aqui, ó, tem o mesmo sentido de você é ou está translocado. Beleza, meus amores? Tudo bem? Nós vamos encerrar agora essa primeira aulinha, tá? Ainda falaremos um pouco agora sobre diretamente as conjunções coordenativas e as orações coordenadas. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixe-me voltar aqui para a nossa telinha. Deixa eu parar a apresentação. Legal? Beleza, então até daqui a pouquinho, meus amores. Tchau, tchau. Tudo de bom para vocês.